Deus declara a todos os arrogantes, a todos os orgulhosos, que há um rei sobre eles. Eles podem se enfurecer, eles podem imaginar loucuras, eles podem se rebelar, eles podem conspirar contra Jesus, mas isso não muda o fato de que há um que reina sobre todos. Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Salmo de número 2. Quem já achou, diga amém. Então, bora lá. Vamos ler juntos. Assim diz a palavra de Deus. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meus montes. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Graças a Deus. Curve a cabeça, por favor. Pai, eu queria pedir em nome de Jesus que tu me ajudasses a entregar a mensagem, meus irmãos, a recebê-la. Eu preciso muito da tua ajuda para essa mensagem. E oro para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Beijai o filho, para que se não irrite. A semana passada, a notícia que tomou conta de todos os noticiários foi a conquista do Campeonato Libertadores da América por um clube brasileiro, o Esporte Clube Corinthians. E no meio de toda aquela festa, aquela comemoração, teve uma coisa que me chamou a atenção, irmãos. É que quem viu a partida, mesmo em videotape depois, deve ter observado que em certo momento, quando depois do segundo gol as coisas pareciam definidas, a arrogância e a prepotência daquele profissional que era o herói da partida ficou escancarada. Provocando os atletas do outro time sem necessidade, e a televisão deu destaque a uma mordida na mão de um dos jogadores, num certo lance. Mas não é só por aqui não. A questão de uma semana atrás, um jogador da seleção italiana de futebol que disputava a Eurocopa, depois de fazer um dos gols, ele tirou a camisa e mostrou para o mundo os seus dotes físicos. Mais dias depois, a Itália levava de 4-0 da Espanha. A soberba precede
a ruína. Irmãos, o mundo é dominado pelos soberbos. E os soberbos se tornam violentos. Por isso, a população brasileira vive sob a percepção de insegurança. Os arrogantes e os violentos alcançaram proporções endêmicas. Até de gente que não se espera. Num dia desse, no noticiário mostrou uma senhora de mais de 80 anos que fuzilou um ladrão dentro de casa. Nunca pegou na arma, irmãos. E ela ainda disse assim, era ele ou eu pá, depois pá, como se estivesse falando de um... Os soberbos estão em todos os ramos da atividade humana, a começar pela religião. Os sacerdotes, sejam eles de qualquer religião do mundo, são as pessoas mais arrogantes que existem debaixo do céu. Depois, tem os da medicina, que se consideram deuses. Pois os arrogantes no esporte, como a gente viu essa semana, eles estão presentes nas artes. Os arrogantes estão no comércio, na indústria, na ciência. Os arrogantes estão no trânsito fazendo miséria. Os arrogantes estão nas portarias de prédio. Gente, você já viu gente mais arrogante que porteiro de prédio? É impressionante. Porteiro de porta de cinema, irmãos. Os caras se acham. Eles estão nas agências bancárias, nos órgãos públicos. Os arrogantes estão em todo lugar. Agora, a história é marcada pela soberba humana. A soberba humana se confunde com a história humana. E a soberba, na verdade, ela começou muito distante daqui, ela começou lá no céu, no mundo angelical, quando Lúcifer, se comparando a outros anjos, porque a soberba começa pela comparação. Ele se comparou a outros anjos, considerou os poderes a ele designados pelo Senhor, e deu lugar à soberba no seu coração. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 14. Isaías 14 está o nascimento da soberba. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Nesse dia, a soberba nasceu. Lúcifer se rebelou contra Deus e nessa rebelião ele seduziu 1/3 de todos os anjos de Deus. A terça parte dos anjos de Deus aderiram à rebelião de Lúcifer. Eles foram expulsos da presença de Deus e vieram para o jardim do Éden. Você sabe qual foi a sedução do Éden? É que os nossos pais foram seduzidos com a ideia de, em conhecimento, serem semelhantes ao Altíssimo. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí a soberba passou a toda a raça humana, começando com Caim. Caim era soberbo, e a soberba leva a inveja quando alguém tem o seu quinhão maior do que o seu. Aí surge a inveja. E Caim teve inveja de Abel e tramou a sua morte. Por isso a soberba, a inveja e a violência andam juntas. É a soberba que levou o faraó do Egito, no tempo de Moisés, a construir enormes monumentos à custa do trabalho escravo e extenuante dos filhos de Jacó. Alexandre o Grande, por exemplo, chorava porque não tinha mais mundos para conquistar.
Até que na sua soberba ele desafiou uma ordem de Deus e pagou com a sua vida, reconstruir a cidade de Jericó. Foi o único obstáculo que a soberba de Alexandre não conseguiu sobrepujar. Na história recente, Napoleão foi tão arrogante, quando ele tentou invadir a Rússia. O frio foi intenso, ele voltou, foi exilado, depois reuniu novamente, conseguiu fugir, reuniu novamente o seu exército e quis invadir a Inglaterra e foi derrotado na famosa Batalha de Waterloo. Hitler queria uma raça pura e, na sua soberba, causou a morte de 6 milhões de seres humanos. E aí os soberbos estão em toda a história. Mao Tse-tung na China, Idi Amin Dada em Uganda, Saddam Hussein no Iraque, Muammar Gaddafi na Líbia, Hosni Mubarak no Egito, Joseph Stalin na Rússia. Esses são exemplos de como a soberba e o culto à personalidade e a violência andam de mãos juntas. Os soberbos dominam o mundo. E é justamente essa marca da natureza humana que chama a atenção do salmista. E o salmista abre a sua poesia fazendo uma pergunta: por que os povos cheios de ódio se reuniram? Por que isso? Por que estão fazendo planos tolos, tentando enganar a Deus? Os líderes das nações se reuniram e traçaram planos para derrotar o Senhor e seu escolhido. Essa foi a decisão que tomaram. Vamos quebrar essas correntes e acabar com essa escravidão a Deus. Ele abre assim. Irmãos, agora pense comigo, essas palavras foram escritas cerca de 3.000 anos atrás. E elas são tão modernas como se tivesse sido escrita no jornal de ontem. Há uma percepção clara de que a ideia de Deus, a proeminência de Cristo, não cabe mais nos dias atuais. Fiquei muito triste quando eu soube de uma denominação evangélica histórica nos Estados Unidos que rompeu recentemente com todos os princípios que classificam uma igreja como cristã reformada. Essa igreja rompeu, entre outras coisas, com a doutrina do nascimento virginal de Cristo, com a expiação do sangue de Jesus como único meio de salvar o pecador, a exclusividade de Cristo como único caminho para Deus, e o princípio bíblico de casamento entre o homem e uma mulher. Parece que a ideia de Deus não é mais necessária. A missão Portas Abertas costuma publicar uma lista de países classificados pela perseguição aos cristãos. Essa classificação é o resultado de um questionário muito específico feito a essas nações, com as seguintes perguntas, né? A situação legal, como é que o cristão é visto legalmente no país, a atitude do regime político em relação à comunidade cristã, a liberdade da igreja para organizar eventos, o papel da igreja na sociedade, o tratamento de cristãos considerado individualmente e outros fatores que limitam a vida da igreja e a vida dos cristãos. Com base nessas respostas é feita uma classificação, e o número 1 é a Coreia do Norte, ainda é, né? Irmãos, a estimativa de que hoje há cerca de 100 milhões de cristãos sendo perseguidos, de alguma maneira, em muitas partes do mundo. Por que isso acontece, irmãos? Porque os soberbos odeiam Cristo e a sua igreja. Quer saber? Isso não vai parar tão cedo até que Cristo tenha colocado
todos os seus inimigos debaixo do estrado de seus pés. Não vai parar. Muito bem. Como é que Deus reage a isso? Como é que o Todo-Poderoso responde a isso? Como é que retribui o juiz de toda a terra essa violência contra o ungido de Deus e contra a sua igreja? O próprio salmista responde. Ele diz: em seu trono, no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa, ele vai mostrar ao mundo a sua ira, e os homens ficarão desorientados com medo da ira de Deus. Essa é a resposta. Risada. Irmãos, a primeira revelação do Salmo 2 é o seguinte: é que os homens estão na terra e Cristo está no seu trono nos céus. Primeira coisa. De lá, do lugar mais alto do universo, o Altíssimo começa a sua reação com uma estrondosa gargalhada. Porque, irmãos, toda forma de rebelião humana soa como uma grande piada aos olhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Isso porque toda forma de ameaça a um Deus imenso e infinito é infinitamente menor do que Deus. Daí dizer-se que todo inimigo de Deus é tolo, porque Deus não tem inimigos senão tolos inimigos. Essa reação é em função da grandeza de Deus. A grandeza. Deus é muito grande. Uma das mais extraordinárias declarações da Bíblia sobre a grandeza de Deus está em Isaías 40. Quer ver? Abre lá. Isaías 40, os versos 15, 17 e 23. Diz assim: as nações da terra não são nada comparadas a Ele. São nada. Não passam de uma pequenina gota d'água num balde, de um grãozinho de pó numa balança, irmãos. Você nem vê um grão de pó. Tenta colocar um grão de pó na balança e tenta achar. Você não acha. Ele levanta as ilhas como se fosse um cisco. Um cisco. Para ele as nações são como nada. Na verdade, ele diz, para dizer melhor, são menos do que nada, são um grande vazio, porque ele humilha os poderosos e os grandes homens, e ele reduz a nada os que fazem as leis da terra. Grande é o Senhor, amém, queridos? Nesse momento da poesia, Deus em pessoa assume a composição do salmo. Isso é muito interessante, irmãos, porque há 3 vozes no Salmo 2. Então Deus assume no verso 6 a composição, e ele começa a falar. Aí é Deus o Pai que vai falar. Ele diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora eu quero chamar a atenção para essas 3 vozes que eu falei para vocês, no Salmo 2. Primeiro é o salmista que fala, possivelmente Davi. Depois que o Davi abre o Salmo, Deus entra no negócio. Deus entra na história, na conversa. E ele fala. E Deus diz aqui: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Nessa parte do Salmo, nós somos informados que Deus, o Pai, declara a todos os reis da terra. Deus declara a todos os arrogantes, a todos os orgulhosos, que há um rei sobre eles. Eles podem se enfurecer, eles podem imaginar loucuras, eles podem se rebelar, eles podem conspirar contra Jesus, mas isso não muda o fato de que há um que reina sobre todos. E ele reina com toda a autoridade no céu e na terra. Eu estabeleci o meu rei.
A terceira voz, irmãos, do Salmo é a voz de Cristo. Ah, que voz doce, maravilhosa. Ele estava silente até agora. Silente diante dos impropérios. Silente diante dos insultos. Diante das revoltas, das conspirações, como um cordeiro não abre a boca. Ele está vendo toda essa perseguição, todo esse ódio, ele está vendo toda a maldade que os soberbos e arrogantes que dominam a terra fazem, ele está quieto. Quem ri é Deus. O filho está quieto. Mas depois que Deus diz, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, pronto, aí a boca do cordeiro se abre. E diante dessa declaração, o filho responde, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Meus irmãos, esse versículo é um dos maiores e mais profundos mistérios da Escritura. Por séculos a igreja se debruça para achar a profundidade disso, não consegue achar o fundo. Porque a segunda pessoa da Trindade não é nascida do Pai, não é criada pelo Pai, mas é gerada dele. Todas as criaturas são trazidas à luz por um ato criador de Deus, menos o Filho e o Espírito Santo. Eles são da mesma essência, da mesma substância. E essa substância é a eternidade. Eles têm propriedades distintas que fazem com que eles nunca se misturem um com o outro. O pai nunca se mistura com o filho nunca se confunde com o pai. Essas propriedades peculiares são incomunicáveis a nós. O filho é gerado do pai. Um dos maiores teólogos da história cristã, Archibald Hodge, ele dizia, há uma relação dentro da divindade, da pessoa do filho para a pessoa do pai, que o pai é o primeiro e o filho o segundo na ordem de revelação e operação. Como é isso a gente não sabe explicar, mas é isso que acontece. Aquela maravilhosa declaração do quarto século da igreja cristã no concílio de Nicéia, no ano 325, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Que coisa linda, irmãos. Portanto, só de uma pessoa, Deus pode dizer, eu hoje te gerei. Jesus. Só de uma pessoa, ou melhor, só a uma pessoa, Deus pode oferecer com um simples pedido todas as nações da terra por herança. Cristo. Somente a uma pessoa, Deus poderia entregar a regência de todos os povos da terra para quebrar-lhes a arrogância como se fosse um vaso de barro. Cristo. Amém, queridos? Agora o quadro está completo. Debaixo do céu está aí toda a raça humana, está em rebelião contra Deus e contra o seu ungido, contra a sua igreja. Cristo e o Evangelho são sistematicamente rejeitados e perseguidos. A lei de Deus e o Evangelho, a lei é como uma prisão e o Evangelho como uma algema dos quais os homens querem se livrar. Eles querem ser livres do Evangelho, livres da soberania de Cristo e querem conspirar para tirar Jesus do seu caminho. Essa é uma
uma parte da cena. A outra parte é acima do céu, o Todo-Poderoso, quase sem fôlego, de tanto rir das tolas ameaças dos governantes da terra, e ele agora coloca uma vara de ferro na mão do Cristo glorioso para despedaçar os rebeldes. Só que essa parte da cena só o salmista vê. Só ele vê isso. O cetro e o riso, só o salmista vê. Aí, meus irmãos, ninguém mais percebe que o Messias está acumulando a ira, que a qualquer momento vai explodir. A qualquer momento o riso vai se transformar em um furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, o salmista que observa a cena é tomado de uma profunda compaixão pela raça humana. E como um verdadeiro evangelista, ele resolve avisar os ignorantes de que a rebelião não vai terminar bem. Não é porque eles não veem o Cristo no trono que a incredulidade e a rejeição ao Senhor será perdoada. Não vai fazer diferença. E é nesse contexto que surge essa notável declaração: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais nos seus caminhos. Olha que coisa linda, irmãos. Você já beijou o filho? A pergunta é: por que beijar o filho retarda a ira? Aí eu queria deixar 3 aplicações. A primeira é que beijar o filho significa reconhecer que ele é o ungido de Deus. Amém? Beije o filho. Reconheça a sua autoridade. Porque no fim as pessoas vão ser julgadas pelo que elas pensam de Cristo. Em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Olha, eu gosto dessa frase de Paulo: e ser achado nele. Meus irmãos, se um homem vem a Cristo e crê nele e vê nele o enviado de Deus, tem a vida eterna, amém? E se você tem Cristo, você tem tudo. Quem tem a Cristo tem tudo. Diga comigo: quem tem a Cristo tem tudo. Imagine aquela pobre mulher, a Maria Madalena, chegando na porta do céu. Está lá aquele poderoso arcanjo Miguel com a espada desembainhada. Ei, mulher! O que você está fazendo aqui? O que trazes contigo para que entres na cidade celestial? Maria Madalena não tem ouro, não tem prata, não tem títulos, não tem honrarias. Ela ainda se lembra da vida pecaminosa que tivera sobre a terra, mas num sentimento de confiança ela diz: eu só tenho a Cristo. Imediatamente uma voz majestosa ressoa dizendo: deixe-a entrar, Miguel. Guarda a tua espada. Ela tem tudo. Se tem a mim, tem tudo. Já pensou você entrando hoje, se Deus te chamar hoje, e alguém lhe perguntar: por que razão devo deixar você entrar no meu céu? Eu tenho a Cristo. Então você tem tudo. Aquele pobre ladrão crucificado ao lado de Jesus chega nos portais eternos. Nunca foi a um culto, nunca foi batizado, nunca tomou uma ceia, nunca fez profissão de fé, nunca fez sequer uma boa ação na vida. Ei, ladrão, como te atreves a passar
por esse portão. Quem te chamou aqui? O homem sabe que não tem nada a não ser contar com a lembrança de Cristo a quem ele pediu: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Então ele diz: eu beijei o filho. Eu merecia estar na cruz, mas ele não. E foi o meu último ato de fé. Eu beijei o filho, quem sabe ele se lembre de mim. E logo a voz atrás diz: deixa ele entrar, Miguel, deixa eu passar, eu me lembro dele. Mas vem ali o arrogante, carregado de sua vanglória, confiado na sua própria justiça. Ei, quem você pensa que é? Miguel? Meu conservo? Não me reconhece? Te lembra não? Eu profetizei, expulsei demônios e fiz muitos milagres em nome de Cristo. Senhor, tem um aqui dizendo que fez um monte de coisa do seu nome. Pode entrar? O quê? Fora daqui, impostor. Eu nunca lhe conheci, soberbo, maldoso e arrogante, saia daqui. E o apóstolo João diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. E todavia, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Compaixão, irmãos, é o sentimento que nos move a levar a mão de Cristo para o meio da rua. Porque só nós podemos ver o que está daqui para cima, por causa do Salmo 2. Amém, queridos? Quando vocês foram lá na Casa da Cidadania, o SEMAI, atrás daquelas crianças, o que move a gente, irmãos? O que move a enfrentar a oposição, a inimizade, às vezes o desprezo, é porque nós sabemos que se eles não beijarem o Filho, não reconhecerem que ele é ungido de Deus, serão despedaçados como vasos de barro. Eles precisam reconhecer a chance que eles têm. Então não demoremos, irmãos. Vamos rápido. Antes que o Filho se irrite, lembre-se quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Vá para o meio da rua. Leve a mão de Cristo. Pensem que muitas dessas pessoas estão a poucas horas de se encontrar face a face com Deus Todo-Poderoso, de quem zombaram e desprezaram a vida inteira. A chance que eles têm é que de bicicleta eles passem debaixo da misericórdia de Deus e sejam atraídos a Cristo. Beijai o Filho para que se não irrite. Em segundo lugar, meus irmãos, beijar o Filho significa aceitar a graça do Evangelho. Irmãos, o que há de tão extraordinário no Evangelho? É que no Evangelho não há nenhuma expectativa de encontrar um homem justo, porque no Evangelho todos pecaram. No Evangelho não há ninguém capaz de merecer qualquer coisa de Deus, porque todos estão sob a ira de Deus. Isso é que é o Evangelho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Evangelho da graça, ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Todos estão mortos em seus delitos e pecados. No Evangelho da graça, o amor soberano e irresistível de Deus prevalece sobre a nossa natureza indisposta e rebelde. Ele vence a gente. Ele remove o coração de pedra e coloca um coração de carne e nos faz andar nos seus caminhos. No Evangelho, a justiça de Cristo se sobrepõe à nossa injustiça.
A santidade de Cristo se sobrepõe à nossa impureza, e a obediência e a misericórdia de Cristo se sobrepõem à falência dos nossos recursos humanos. Aí que está a sublimidade do Evangelho. Em terceiro lugar, beijar o filho significa viver em obediência amorosa e em amor obediente. Olha, se você observar o verso 11, ele diz assim: servir ao Senhor com o quê? Temor. E alegrai-vos nele com tremor. Não é esquisito esse verso? Não é estranho isso? Os romanos tinham um costume assim, né? Eles, para beijar a mão, assim, se você fosse muito íntimo do imperador, se você fosse da família, um amigo muito chegado, você tinha autoridade para beijar a face do imperador. Mas isso era muito raro. E acontecia muito mais dentro do âmbito familiar. Os nobres beijavam a mão do imperador. E aos servos era permitido, quando muito, beijar os pés do imperador. Agora, meus irmãos, olha só, a supremacia de Cristo é tamanha, irmãos, que quando o salmista disse servir com temor e se alegrai com tremor, imagina só você, irmãos, a ideia aqui é que enquanto você estiver na presença do rei, veja como anda, veja como fala, veja como pensa, veja o seu estilo de vida, tome cuidado, porque você está na presença de alguém que tem um cetro de ferro e vai se levantar. Beije os pés dele. Até mesmo na alegria você tem que ter medo. Interessante, né? Você se alegra com medo, né? Alegrai-vos com tremor. Quer dizer, cuidado. Isso significa que toda forma de divertimento devia conter uma certa dose de cuidado para que a nossa diversão não irrite o filho. Está claro isso, meus irmãos? Por causa da grandeza e da glória que Deus conferiu ao seu filho. O meu desafio nessa noite, meus irmãos, é que quando nossas células saírem do conforto e da proteção das casas, e a gente começar a ir na cidade, nos asilos, nos hospitais, nos prontos-socorros, nos bares, nas prisões, nas praças. Orem para que a mão de Cristo os leve às pessoas certas, para que elas tenham a chance de beijar o filho, porque esse beijo salva. O beijo de Judas o condenou. Mas se você beijar os pés de Cristo, as portas da eternidade se abrem. Beijai o Filho. Bem-aventurado, diz o texto, os que nele se refugiam. Qualquer coisa vale esse beijo, irmãos. Esse beijo é tão importante, ele vale qualquer coisa, vale a sua própria vida. Por esse beijo vale a pena você deixar qualquer coisa. Quero terminar aqui com a história do Ivan Moisseev. Já ouviu falar esse nome, Ivan Moisseev? Ivan Moisseev é um jovem de 20 e poucos anos. Ele foi um soldado russo que se converteu na década de 70. Enquanto ele estava no período de serviço no Exército Vermelho. E quando ele se converteu, a sua conversão foi algo tão maravilhoso, foi uma experiência tão gloriosa para ele, que ele
falava para todo mundo de Cristo. Falava para todo mundo. E os comandantes viviam tentando calá-lo, para que ele voltasse a defender as ideias do partido. Mas ele sempre tinha uma frase que ele falava assim: olha, gente, uma ave ameaçada de morte, por cantar, continuaria cantando, por uma simples razão: ela não pode negar a sua natureza. A natureza do pássaro é cantar. Você pode ameaçar, ele vai continuar. Assim somos nós cristãos, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aí, depois de várias tentativas, e o Ivan não ouvia ninguém, ele continuava dando testemunho, falando de Cristo. O seu comandante, numa tentativa desesperada de fazer com que o Ivan negasse sua fé, deu a tarefa de ele guardar o quartel à noite, na época do ano do inverno mais rigoroso na Rússia. Com um detalhe: ele devia fazer o trabalho com uniforme de verão. Lá pelas tantas horas da madrugada, quando os comandantes saíram para encontrá-lo já morto, eles acharam, ninguém consegue, eles saíram todos com seus casacos e luvas, estavam tremendo debaixo dessa descoberta toda. E chegaram lá onde o Ivan estava, e, surpreendentemente ele estava vivo. Morrendo de frio, mas estava vivo. Eles disseram: e aí, Ivan, não vai negar a Cristo? Ele falou: não vai dar. Não tem como. Não tem como. Eles disseram: mais umas horas você vai negar a Cristo. Lá pelas 3 da manhã, ele estava quase desacordado, aí um soldado saiu e tirou, levou para fora. Levou para dentro. Ele se recuperou. Mas o comandante fez com que ele fizesse essa rotina por 14 noites seguidas. E eles disseram assim: como é que você não morre, rapaz? Ele falou: olha, eu acho que Deus está me ajudando, eu não sei explicar, mas só pode ser Deus me ajudar aqui. Bem, quando eles viram que não tinha jeito de fazer o Ivan mudar de ideia, eles resolveram assassinar o Ivan. Quando o corpo dele foi devolvido para a família, quase estava irreconhecível. Ele tinha sido esfaqueado 6 vezes no coração. Ele tinha feridas na cabeça, em volta da boca, tinha apanhado muito. Havia sinais de espancamento e ele também tinha sido afogado. Mas é interessante que Ivan teve um testemunho tão bonito na sua morte, que o seu comandante, Coronel Malsim, ele disse assim: o Ivan morreu com dificuldade, ele lutou contra a morte, mas ele morreu como um cristão. Um ímpio disse assim: ele morreu como um cristão, e foi recebido pelo Deus Todo-Poderoso. Alguns dias antes dele ser morto, ele escreveu uma carta para os pais dele. Essa é a carta que ele escreveu: meus queridos pais, o Senhor mostrou o seu caminho a mim, e eu decidi segui-lo. Eu terei agora batalhas mais severas e maiores do que eu jamais tive, mas eu não tenho medo. Jesus vai à minha frente. Não chorem por mim, meus queridos pais. Isso tudo é porque eu amo a Jesus mais do que a mim mesmo. Eu ouço, apesar de meu corpo ter medo de alguma coisa e não desejar enfrentar tudo isso. Eu faço isso porque não valorizo minha vida tanto quanto valorizo a vida de Jesus. E eu não satisfarei o meu desejo, mas seguirei como o Senhor diz. E Ele diz: vai e eu irei contigo. Ivan caminhou para a morte, considerando a sua vida como nada, tem nada a perder, porque quem tem Jesus
tem tudo. Amém, queridos? Quando você for levar a mão de Cristo, lembre-se do Salmo 2. Acima das oposições e das aparências, há um que reina sobre todos. Amém, queridos? Vai em nome dele. Lembre-se que toda ameaça é uma grande piada para o nosso Deus. Alguns de nós vão ser rejeitados, ofendidos, né? Pode acontecer um monte de coisa. Não muda o fato, irmãos, de que Cristo venceu a morte e nós venceremos com Ele. Saia com compaixão no coração, sabendo que cada um que você levar a Cristo, cada um que você persuadir a beijar o Filho, será salvo no dia da ira. E lá, naquele dia, na eternidade, eles se lembrarão: bendito beijo que salvou a minha vida.